Boa noite, caros telespectadores, cara telespectadora. Sexta-feira, 26 de dezembro de 2025. O último pensando entrando na casa de vocês em 2025. Estamos encerrando o ano de 2025, com a graça do bom Deus, sempre procurando trazer... Primeiro, claro, inicialmente, agradecendo o carinho de vocês pela audiência, pela TV Zoom, pelo Pensando, enfim. Muito obrigado a todos vocês, que o programa só existe por causa de vocês, tá? E eu sempre procuro trazer assuntos que sejam do interesse da cidade e da região. E hoje eu faço um programa que é um programa que eu considero interessante, porque é uma homenagem, e uma homenagem à TV Zoom, porque também o programa só chega a vocês porque existe uma empresa chamada TV Zoom, que está completando 25 anos no ar esse ano, já completou. Então, o tema é bem sugestivo. Pensando no Friburgo, presta uma singela homenagem e agradece àqueles que mantêm a TV Zoom no ar, os seus trabalhadores. Eu sei que hoje muita gente usa colaboradores, mas eu sou das antigas, prefiro chamar de trabalhadores. Mas antes de mais nada, considerando o período de férias coletivas que os trabalhadores da Zoom merecidamente gozam no final do ano, informo que apesar deste programa estar chegando à casa de vocês no dia 26 de dezembro, ele está sendo gravado no dia 10 de dezembro, obedecendo à escala de gravações prévias da programação de fim de ano. Eu passo essas informações para vocês porque, devido a esse lapso de 16 dias entre a gravação e a exibição, pode ser que alguns informações ou comentários que passamos hoje poderão estar fora do contexto na data da exibição em razão de fatos ocorridos nesses 16 dias. Sabe lá o que isso pode acontecer do dia 10 ao dia 26. Espero que sejam coisas boas. Nesse período também poderão acontecer fatos na cidade que mereceriam um programa ou comentários e eu não poderia fazer. Então eu conto com a compreensão de vocês caso o que narrei acima venha a ocorrer, tá bom? Mas vamos ao programa. Nesses mais de 1.200 programas que foram lá ao longo dos mais de 23 anos que o Pensando existe, vocês inúmeras vezes ouviram dizer que os programas só chegaram a esses expressivos números, pelo menos na minha visão, devido às seguintes razões. Primeiro, a vontade do bom e justo Deus que permitiu que eu tivesse saúde de vir até aqui. Poderia vir com outro apresentador, né? Mas comigo, eu tenho que agradecer a Deus por isso. A vocês que estão do outro lado da telinha, pois sem vocês, como eu disse, não haveria razão nenhuma do programa existir. Claro, a direção da emissora, não só a atual, mas também as anteriores, que mantém o programa no ar e comigo à frente dele, né? E por último, mas não menos importante, aos trabalhadores da TV Zoom, não só aqueles que trabalham diretamente no programa, mas também os demais, pois se não tivesse, nós temos uma vasta programação. Então não adianta só agradecer os que trabalham no programa diretamente, mas a todos, tanto os atuais quanto os que já passaram pela emissora, né? Em 23 anos, quantos já passaram? Sem eles não haveria programação e não haveria a TV Zoom e não haveria o Pensando. É por essa razão que praticamente todos os anos, seja no final de dezembro ou no início de janeiro, eu dedico um programa a esses trabalhadores, no sentido de homenageá-los e agradecê-los, principalmente agradecê-los. Como não posso trazer todos ao programa, normalmente convido um ou dois trabalhadores para representar os demais. Neste ano estou trazendo dois representantes. Um, que é cinegrafista e apresentador do programa, tá? Que é o dinossauro da TV Zoom, né? E vocês vão saber por que ele vai dizer. E o outro é um cineasta, um ótimo trabalho que organiza um pouco a nossa bagunça aqui na TV Zoom, tá bom? Enfim, este é o tema do programa desta noite, repetindo. Pensando na Friburgo, presta uma singela homenagem e agradece àqueles que mantêm a TV Zoom no ar, seus trabalhadores. Mas antes, a costumeira citação que sempre tem a ver com o programa, com recado. Como hoje não tem recado, será ao programa. Essa frase é de Cícero. Cícero foi um advogado, político, escritor, orador e filósofo romano que viveu no século I a.C., ou seja, esse sábio já morreu há mais de 2000 anos. Ele disse o seguinte: a gratidão não é apenas a maior das virtudes, mas a mãe de todas as outras. A gratidão não é apenas a maior das virtudes, mas a mãe de todas as outras. E é isso que eu faço hoje.
agradeço a todos os meus companheiros de TV Zoom, os de hoje e do passado, tá bom? Feita essa citação, vamos ao programa. Estou recebendo, esse está vindo pela primeira vez, ele está até perguntando como é que é o programa, ele vai agora saber, na pele. É o Léo Artures, que é cineasta, que já esteve aqui no programa esse ano, mas na condição de cineasta, para falar sobre o trabalho dele. Hoje ele está aqui, pode falar do trabalho dele, mas ele está representando os demais trabalhadores da TV Zoom. Léo, obrigado por você ter largado lá um pouquinho seu trabalho e estar aqui permitindo que eu faça essa homenagem a todos nós, né? Que eu também sou um trabalhador da TV Zoom, de um outro jeito, mas não deixo de ser. Obrigado por estar aqui. Que obrigado, Modéstia. É um convite especial, de fato eu estava te perguntando, né, para entender. E fechando o ano, né, que da TV, mais produções, os desafios diários de botar uma TV aqui no ar. Então, te agradeço muito para a gente poder conversar sobre essa atividade que muita gente que não vê em casa, né, de colocar no ar essa TV todos os dias. Para quem está do outro lado, né, deve imaginar que é uma facilidade danada, né? E não sabe o que os perrengues se passam no bastidor, mesmo que muito bem organizado, né? Pois é, que não é que diga, né? De ficar indo aqui para a rua, no sol, na chuva, andando, cheio de gente, tendo que ficar aqui na frente. E aí, no final, que vira uma matéria de 2 minutos e que passou a tarde inteira numa pauta que produzindo. É um quebra-cabeça muito grande que envolve que pessoas e que tecnologia de pedacinho para que chegue aqui na casa, né? Então a gente grava, edita, que mexe aqui na cor, que no som, depois envia, que vai para um programa do exibidor, que é aquele que se colocam todos os programas, e aí envia para a Speed Fiber, e como que envia? É via cabo, que não é, e aí que da Speed Fiber espalha para todas as casas. Então, é uma dinâmica de muito passo a passo, de muitas etapas, que se der uma errada, não chega lá, né, na casa aqui da pessoa, mas, felizmente, temos uma equipe que já entendeu que desse que processo, que todo dia confere. A gente tem uma questão que, assim, se faltar luz, a TV que não cai. Ela tem uma bateria, está ligada aqui no computador, e esse computador tem uma bateria externa de carro para segurar tudo que está ali, internet, computador, programas e tudo que está em volta aqui ligado, para que quem estar em casa não perder o sinal. Então, não é bateria qualquer não, é bateria possante, né? Então você tem o Kinobreak, aquele, né, comum que a gente já conhece, que pode até estar em casa aqui no computador, ligado a uma outra bateria externa que segura por horas em caso de falta de luz. Então é um detalhe que o espectador que não vê, mas isso a gente garante que se faltar luz aqui na Zoom, não perca o sinal e que dá tempo de algumas horas até para se restabelecer a luz e tudo seguir adiante. Ao lado dele está o que eu chamo de dinossauro, porque, que eu não me lembre, tirando Salvador e Luciana, você é o mais antigo que está aqui. Antigo no sentido tempo de casa. No sentido caro da palavra, que ele também já está velhinho, tá bom? Ele já está chegando perto de mim. Eu estou correndo na frente dele. Nosso querido amigo, uma pessoa que tem um carinho especial por ele, Noé Tardem, que ele fala que é Tardim. Eu conheci a família como Tardem, então eu vou falar Tardem. Que ele é cinegrafista e hoje é apresentador também. E, inclusive, esteve aqui no programa, eu acho que em agosto,
para falar sobre o seu trabalho como apresentador, que era uma novidade, né? Obrigado, Noé, por você ter vindo. Você está voltando aí da luta. Tá? Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. Boa noite, Léo, pela a companhia aqui no programa. E é um prazer estar aqui no seu programa. Léo, você já comentou um pouquinho quando você esteve aqui falando com os cineastas, mas vamos voltar. Hoje o público está logo no pós-Natal, é aquele programa onde as pessoas já gozaram do Natal, então estão em casa descansando, no sofá, deitado na cama, vendo o programa quando está vendo pela televisão, ou quem sabe no computador, ou no aplicativo, né? E certamente muita gente conhece você, mas outros não conhecem tanto. Como é que você chegou à TV Zoom? Como é que foi esse convite, hein? Eu completo agora, no final de dezembro, 2 anos aqui, na TV Zoom. Então, no final de 2023, o Júlio Cordeiro entrou em contato comigo que me chamou para conversar com essa ideia de que seria preciso que uma pessoa como eu aqui dentro da TV para estabelecer alguns padrões de qualidade e também produzir algo de diferente. Diferente no sentido que na rua e não apenas dentro do estúdio. Então a gente teve uma conversa, eu estava dando aula no Senai, aqui de Nova Friburgo, e eu me senti muito instigado por esse desafio de estar dentro de uma TV, algo que eu ainda não tinha experimentado. Essa lógica de produção diária, de ter que ir ao ar e não ter que muito tempo para organizar tudo e tudo precisa ficar bom. Então, eu achei ótimo e acabei aceitando sair de dar aula do Senai, porque gerava um conflito de dias, horários, e vim para cá no primeiro dia útil de janeiro de 2024 para tentar, né, contribuir, né, com uma TV a mais antiga, a que tem a marca de maior credibilidade. Então foi cutucado nesse sentido de um novo desafio bem diferente que da minha carreira. Então isso foi ótimo, que foi o que me trouxe aqui. Noé, você já esteve aqui nessa condição, estou falando, você esteve aqui para falar na Acelera em agosto passado, mas você também esteve aqui representando os demais colegas, os trabalhadores, em 2019, ou seja, já tem 6 anos para completar agora, né? Certamente você já falou sobre suas origens, né? Mas novos telespectadores estão curiosos em saber suas origens e a sua adolescência. Enfim, quem é Noé Tardem? Ou você não sabe quem é você? Não. Bom, eu já estou na TV Zoom que eu voltei para cá já há 10 anos. Vou fazer 11 anos, dia 1º de fevereiro. Mas conta, antes de você voltar, né? Você vai contar suas origens, mas vai falar também de quando você esteve aqui antes, né? Eu trabalhei aqui, total de televisão, eu tenho 22 anos de televisão. Eu comecei na extinta TV Serramar, em 1990, como office boy lá, e comecei a aprender câmera lá com o falecido Jefferson Pinheiro, com Sérgio Landim. Grande profissional, por sinal. Sérgio Landim também, outro falecido também, que infelizmente sofreu um acidente de carro. Aí eu saí da Serramar, fiquei um tempo fora desse ramo de televisão, fiquei em posto de gasolina, trabalhei uns 12 anos em posto de gasolina. Foi aonde eu conheci Salvador. Aqui no posto de gasolina... Aonde a gente abastece o carro da TV, Posto São José. Posto São José. Até os amigos lá, um abraço para eles lá. E Salvador era assim curioso, porque eu era doido para aprender câmera, e ficava com essa fissuração de aprender câmera. E Salvador ia sempre lá tomar café. Aí eu falava, Salvador,
tô querendo aprender câmera, quero aprender câmera. Ele um dia virou para mim e falou assim, pô, ele deve pensar assim, cara chato, né? Pô, toda vez que eu venho aqui... Não, e no que ele tá certo, né? Com certeza. Aí ele falou assim, dá um pulinho lá depois, vai lá para você ver, para você conhecer como é que funciona o esquema. Aí, cheguei um dia, quem tava lá era o Daniel Pena. Grande Daniel Pena. Aí Salvador falou assim, Daniel, ele tá querendo aprender câmera, bota ele aí para ver como é que funciona o esquema aí, vamos ver se ele leva jeito. Aí, um dia, fiquei uma semana dentro do programa da Luciana, só observando. Que eram 2 cinegrafistas na época, não é hoje em dia essa tecnologia que a gente tem aqui, que é câmera por controle remoto. Aí um dia o rapazinho lá virou que estava lá, o Arthur, que trabalhava com a gente, você deve lembrar dele, baixinhozinho, de rabinho de cavalo. Claro, lembro. Tava ele e Rafael Pinheiro. Aí o Rafael falou assim, Arthur, vem você para a técnica e bota na câmera hoje. Programa ao vivo. E aí? Tem que fazer, cara. Aí o Alexandre Bispo, que estava comigo na época, falou assim, o negócio é o seguinte, ele vai te orientar tudo pelo ponto e você faz tudo que ele mandar aqui, você de vez em quando fica olhando para o retorno, para você não dar chicote no ar e tudo. Aí eu comecei a fazer estágio na TV e acabei ficando. Saí do posto de gasolina e fiquei na TV Zoom. Quando foi isso? 1925? Não, tem tempo, eu não me recordo a data não. Mas já Bem, foi depois de 2000 que a TV foi oficialmente no ar, 16 de maio de 2000, né? Deve ter sido 2002 mais ou menos. Qual foi a sede que você começou a trabalhar? E que sede? Na segunda sede ali onde a Cerâmica Vogt, a última sede que teve lá antes de vir para cá. Porque eu lembro da TV Zoom, a primeira TV Zoom que eu vi foi lá no edifício, ali na rua Ernesto Brasília. Sim, eu cheguei lá a levar a fita da Inter TV, na época Serramar, para o Salvador lá. Depois ele veio e foi para outra cerâmica, que era a Vogt. Foi para onde é um prédio onde tem uma veterinária hoje. Eu lembro, foi lá que eu conheci a TV Zoom lá. E depois ela veio mais para cá um pouquinho, que era onde a gente ficou ali aquele tempão. Ficou aquele tempão, até vir aqui para o Espaço AP. Sim. Né? Não, ela teve uma passagemzinha também ali pela a Jeremias de Matos Fontes. Não sei se chegou ali. Não, ali não. Em cima de um prédio onde hoje tem uma loja de manutenção de equipamento de refrigeração. Isso acho que foi em 2005. Então. Bem, então você vê que o dinossauro mesmo sou eu, né? Então... Mas você não falou qual é a origem do Tardem. Onde é que você nasceu? Onde é que essa figura apareceu? Eu sou de Macaé de Cima. Macaé de Cima. Sou de Macaé de Cima. Minha família é toda de lá. Aí diz que essa família Tardim, como fica essa confusão. Eu conheço como Tardem. Ela é dividida numa parte de Lumé e outra parte de Barra Alegre. Ali de Barra Alegre eu conheci bastante, que o pessoal de Barra Alegre, Vargem Alta, eles traziam... Quando eu era garoto, comércio aqui de Friburgo, papai tinha comércio, vinha em mulas, né? Vinha tropa. Sim. E eu lembro que eu conhecia os Tardem, por isso que eles falavam que era Tardem. Não era Tardim, não, por isso que eu falei. Mas não importa, você está aqui já, e como dizem os outros, você já podia estar no museu da TV Zoom, mas não está ainda não. Eles estão querendo me empalhar e botar ali perto daquelas câmeras ali. Você falou, Léo, do que é das dificuldades da emissora, né? Do que é colocar um programa no ar, as dificuldades que tem, os progressos. Você não acrescentou ainda que de vez em quando tem um aparelho que pifa, você tem que correr atrás, mas agora vamos falar o seguinte: o que você realmente faz na TV Zoom? Quais são as funções que você exerce aqui? Produtor de conteúdo, em que os programas externos eu que participo de certa que maneira em ver o conteúdo, a ajustar a agenda de gravação aqui dentro do estúdio e fora. Então é uma organização da nossa equipe para tudo conseguir ser produzido e também editado. E qualquer projeto especial que tenha, eu que tomo a frente, como, por exemplo, tivemos agora sobre mobilidade urbana, em que uma produção especial, a partir da a Tianf, para se pensar em soluções novas para a Nova Friburgo. Então, fizemos 3 programas especiais, usando até tempos externos. Partimos
daquele debate político de 2008, Heródoto, do Cotaciltrem. Então a gente parte de volta com esse assunto e se fala hoje que não mais é equipe de trem, né? Mas de VLT, né? Então assim, foi necessário uma dedicação de conteúdo, edição, ajuste, equipe de produção e soltamos estes vídeos nesse casamento, a Cian fez Zoom de um interesse que veio para se debater esse tipo de assunto. Ou seja, você faz aqui, por exemplo, eu estou gravando esse programa hoje, eu tive que conversar com você para você autorizar agendamento. É isso tudo que você faz, está na tua alçada. Isso, sim. Ou seja, de certa forma você organiza o dia a dia da TV Zoom em termos de produção. Isso, Então, temos um carro, então quem usa esse carro tem o jornalismo, que de certa que maneira eu não que participo das produções do jornalismo, que mais eu preciso estar ciente e de certa que maneira organizar junto, porque a nossa equipe não é gigante para que se tenha 2 equipes para todas as coisas, então tudo se mistura. Então é uma organização diária para que também que nada fuja e que temos a nossa grade com sempre os programas inéditos e por aí vai. Há coisas externas, de forças maiores, que a gente muda e tem que ir ajustando. Então, toda semana é diferente. Toda semana algo acontece que a gente precisa organizar. Noé, você já disse como você chegou aqui através de um convite do... Convite não, né? Você encheu a paciência dele, ele resolveu, falou assim, já que você está me perturbando, vamos lá. Mas você saiu. Como é que você voltou? Em que situação? Na época, eu fui para Campos, fiquei um ano e meio em Campos. Não me adaptei à cidade, porque é um calor insuportável aquilo lá, não me adaptei. Aí abri uma vaga na extinta TV Luau, fiquei mais um ano e pouco na TV Luau também, só que a Luau fechou. Aí nesse meio tempo, o Pablo Machado virou para a Annelise e falou assim, o Noé está livre no mercado. Traz ele de volta para a TV, porque ele é um cara que, quando precisa dele, ele liga a qualquer hora, de manhã, de tarde, de madrugada, ele está disposto a coisa. Aí a Annelise me chamou para voltar para a Zoom. Aí retornei para a TV Zoom, onde eu estou até hoje. Você lembra quando foi isso? Bom, aí foi 2015, estou com 10 anos que eu voltei. Vou fazer 11 anos agora, dia 1º de fevereiro de 2026. Eu quero fazer 2 registros aqui. Um, a Luau TV, que eu tinha muito respeito pela programação. Eles, nesse aspecto, eram muito parecidos com a Zoom. Os programas tinham qualidade. Inclusive, a Luana está trabalhando com a gente. E hoje a Luana também é graça de lá, né? É uma boa profissional. Não gosta de aparecer, que é uma pena, né? Nós vamos ter que dar umas aulas de... Como é que é? Você pode escutar... Para ela ter coragem de aparecer, né? Ou senão eu esqueci de dar uma dose de vodka para ela, que ela talvez aparecesse. Mas a Luau, eu sinto falta, que ela tinha uma boa programação. E você falou de uma pessoa que é uma das pessoas que eu tenho mais carinho, que é uma da pessoa iluminada, a Annelise Ruiz. Uma pessoa de luz. Annelise, beijo no teu coração. Mas por que esse papo de que você é dinossauro da TV? É só porque você é velho de casa ou tem mais alguma razão? Eu acho que é as duas coisas, velho de casa e velho de idade, né? Porque eu tô com 58 anos, né? Não, mas aí eu sou o quê então? Eu sou porque eu sou mais antigo aqui da TV, por isso, dos funcionários eu sou o mais antigo, né? Então por isso que eles falam que eu sou o dinossauro. E a gente já passou aqui, o Léo sabe, a gente passa por tanto estagiário com a gente aqui, entra um, aí a pessoa não se adapta, aí vai embora, entra outro, aí por motivo, alguma coisa, a pessoa às vezes termina o estágio, vai embora, e as pessoas, a gente tem que ficar ensinando beabá para todo mundo, e vai, e volta, aí entra um, você não sabe como é que o jeito da pessoa trabalhar, aí tem que ficar assim, Léo, eu preciso disso, Léo, olha só, fulano não tá legal.
Então é assim, é uma troca de figurinha. Tem algo que me chama a atenção, eu acho que o Léo está aqui há 2 anos, mas você já sabe que nós temos em grandes emissoras profissionais que saíram daqui. Sim, sim. Tá? A TV Zoom, nesse período, ficou que muito claro a sua capacidade de formar, de pegar, às vezes, estagiários que não sabem nada, completamente cru, no momento inicial de curso, até mesmo de percepção de mundo, e o período que passa aqui, as pessoas dão um avanço muito grande. Então, e isso em todas as áreas, que não só de estagiário, mas a TV Zoom, ela forma. Então, assim, a gente fica olhando que na INTTV hoje, né, que as 2 estagiárias que aqui estavam ao se formar, que foi para lá, então, assim, a TV Zoom forma, acontece a INTTV que não forma. Ele já quer que o profissional já experimentado, que pronto, não tem um perfil, né, desse jeito que a Zoom. O que eu acho ótimo, porque o conflito de várias idades, isso leva todo mundo além, isso que proporciona um aprendizado. Todo esse discurso de geração Z, de como que lida, de como que não lida, a gente passa isso aqui, então é um aprendizado para todo mundo, e que nem precisa ser também que estagiário. Eu te falo que por mim, eu que nunca tinha feito transmissão ao vivo. Nunca tinha parado para estudar e perceber que tipo de programa que faz, as complicações, quais os cuidados que precisamos ter. Então, isso eu aprendi muito aqui. Falei em aprendizado, nessas suas tarefas, o que você acredita que as principais dificuldades que você enfrenta no seu dia aí? Você conta com a colaboração, normalmente as pessoas são colaborativas? Eu acredito até que sim, porque eu, pelo menos na minha experiência, eu nunca tenho a reclamar. Mas quais são as dificuldades maiores para você exercer o seu trabalho? São questões... Olha, as questões técnicas, principalmente de uma transmissão ao vivo, porque assim, que por exemplo, teve uma na semana passada, que Luana fazendo a transmissão e caiu que do ar. E aí corre, e aí que você percebe uma colaboração entre todos de tentar que descobrir. Então que vem um, que vem o outro e que cada um rapidamente já vê e aí descobre e que voltou. Então aconteceu isso. Então você organiza tudo e pode dar errado ainda. Então, as dificuldades estão muito na responsabilidade daquilo que está sendo feito. Então, assim, houve uma pesquisa sua, uma preocupação de pauta para trazer, mas existe todo o outro lado que nos compete. Teve também um caso que no Todo Aqui Manhã, ao vivo, assim, uma das câmeras começou a travar. E até então, que estava tudo ótimo, não tinha nenhum indício de que isso iria, e aí congelava. Quando a Luana colocava aqui no ar, ela ficava congelada. E aí corre para tentar descobrir que aí chama intervalo, e aí troca cabo e vai. Então, por mais que você se previna, há uma questão do desgaste dos equipamentos e do trabalho de leve e trás do dia a dia, que é um desafio que é muito grande. Então, assim, que não é que vai para a rua, não estar ao vivo, mas aí que é uma pauta que chega, que a pessoa faz ele que esperar 1 hora. E aí isso gera um desencadeamento de que ele chega tarde para quem tem que editar, que construir isso para ir ao ar. Então, essas variações, que tudo pode acontecer ao longo do dia, isso é muito difícil. Então, a gente tenta se prevenir,
Mas isso acontece e eu com 2 anos aqui, de ter passado, e aí que tá, a experiência do dia a dia para se prevenir, né, do que pode vir a acontecer, que é uma coisa que eu nunca tinha experimentado. Então isso tem sido ótimo nesse período aqui. Isso dá muita experiência. Esse programa, pensando aí, durante 15 anos foi ao vivo, né? Noé cansou de trabalhar. Eu ainda tinha que aturar Noé, que era um chato, ele vivia com as plaquinhas na mão. 5 minutos, 4 minutos, 3 minutos. Eu vou te jogar essa placa na cabeça qualquer hora. Mas o programa ao vivo... Lembrando que eu tinha uma ordem que vinha da técnica, que era o seu Antônio de Pádua. Antônio de Pádua Lima Coutinho. Exatamente, lá de Quixeramobim, o cearense. Sei. Ele ficava no meu ouvido assim, avisa o apresentador, faltam 3 minutinhos. 2 minutinhos. É pra derrubar. Aí ficava levantando a plaquinha, todo o tempo todo atrás da câmera. Era assim, cinegrafista tinha que ficar atrás da câmera. O programa inteiro, às vezes era ele, um convidado com 3 câmeras e eu sentado ali atrás. Se desse algum problema, eu tinha que resolver e ir levantando a plaquinha. Era um chato de galera. Mas o programa ao vivo tem esse lado, né? A gente tinha problema nesses 15 anos que foi ao vivo. Acabava a energia elétrica. Tem programa que a energia não voltava, aí sei, na outra semana, você, não terminou por causa disso. Mas hoje as coisas, por exemplo, hoje tem a TV Seguro no Ar, que você está falando que ela tem bateria. Sim. Na época não tinha, né? Acabou a energia elétrica, acabou. Então, tá na hora. Luana, você não disparou o cronômetro, mas o meu eu disparei, tá? Tá na hora do intervalo. Voltamos daqui a 2 minutos, conversando hoje nesse programa de homenagem e agradecimento aos trabalhadores da Zoom, que vocês só estão recebendo o programa em casa porque eles existem, né? E eu estou dizendo, nesses 25 anos da Zoom, eu agradeço, e 23 do Pensando, eu agradeço a todos que permitiram que a TV Zoom chegasse lá. Como bem disse o Léo, é uma referência. A TV Zoom é respeitada por ser um canal. Eu não estou criticando os demais, mas estou falando da TV Zoom, porque eu conheço muito bem. Tá? É respeitado. Voltamos daqui a 2 minutos. Esse recado é para você assinante Speed Fiber. Nosso sistema agora conta com canais em HD. Isso mesmo, canais com alta definição e sem pagar nada mais por isso. Para ter acesso aos canais, é só reprogramar a sua TV com a busca de canais AR ou digital. No menu da sua TV, clique em transmissão com o sistema de AR ou ambos para ter acesso aos canais digitais. Importante, em alguns aparelhos pode ser necessário trocar o cabo da entrada de TV a cabo para a entrada de antena. Somente se o modelo da sua TV não tiver acesso aos canais digitais, pode ser necessária a compra de um conversor. Mas se você não conseguiu atualizar o sistema, não se preocupe. Em caso de dúvidas, é só entrar em contato com o nosso WhatsApp 21 20 42 11 41. Speed Fiber, TV com qualidade HD e internet de alta velocidade. Estamos retornando nessa conversa, bate-papo com o Léo e o Noé sobre os trabalhadores da TV Zoom semanais. Quase que vocês pegam aqui o Léo correndo atrás de querer saber o resultado. Nós estamos gravando no dia 10 e nesse momento estão jogando o Flamengo e Cruz Azul, né? E aqui tem 2 torcedores torcendo contra o Flamengo e um torcendo pelo flamenguista. No flamenguista não é Tardem. E o Léo são botafoguenses, a gente quer que o Flamengo entre de férias mais cedo, né? Quando o programa for lá, já houve até a decisão desse torneio, que afinal é no dia 17, mas nós estamos gravando no dia 10, a gente pode brincar com isso. Vamos ver se o
no dia 26, se o Flamengo foi campeão ou não, se ganhou do PSG ou não, ou do time do Egito, né? Enfim, hoje, dia 10, nós estamos gravando às 15 horas e 45 minutos. Parece que... Quanto ela falou? Estava 2-1 Flamengo. O Flamengo está ganhando, então vamos ver. Mas, não é... O que mais dá prazer no seu trabalho? Por outro lado, tem alguma tarefa que você não se sente confortável ou você só quer falar no que dá prazer, não quer falar no que não dá prazer? Eu não tenho que dizer assim que eu fico desconfortável com... Não, tem alguma coisa que com você a vai minha falar, tá tarefa, bom. não. Vamos falar o seguinte, vamos sair daqui às 4 da tarde, no modo temporal, você vai estar satisfeito? Eu não tenho tipo assim, a gente já passou por tanta coisa, já passei por tanta coisa na minha profissão que hoje em dia tudo me dá prazer em fazer o que eu estou fazendo. É bom que você leva a informação pro sai de cima do muro, né? Fala no troço que te dá mais prazer, tá? Não, eu não tenho assim que você diga assim, pô, isso... Depende muito da pauta, depende do que vai cair pra gente fazer. Tá bom, então vamos falar, por exemplo, de algumas pautas que foram marcantes para você. Cara, olha só, ultimamente... Não, eu quero saber que você lembra. Eu tenho, assim, viajado muito feito Conecta. Às vezes você fala assim, pô, né, Léo? Eu e o Léo mesmo viajamos para Maricá, um calor insuportável. O Léo ainda passou mal por causa do ar-condicionado que ficou em cima. Aí a gente fica lá, dá aquela soneira, a gente doido para tomar um café, às vezes não tem nenhum café para tomar lá, porque não tem como sair. Mas, tipo assim, eu tenho prazer em fazer aquilo que eu faço. Eu me sinto feliz naquilo que eu faço. E ainda mais agora também, que já peguei essa mania agora de ir para frente das câmeras, virei apresentador do programa Acelera, e as pessoas têm me cobrado na rua. Isso não te dá prazer em fazer? Muito, me dá muito prazer. Então tem uma coisa que dá prazer, fazer o programa Acelera. Dá muito prazer em fazer o programa. E as pessoas têm me parado na rua, e aí, Noé, vai voltar com o programa? Não vai? Porque nesse dia que a gente está gravando, eu estou voltando de licença médica, né, que eu fiquei doente aí durante 60 dias aí com problemas de enfermidade. Mas graças a Deus estou recuperado, estou voltando ao batente aí na próxima semana, se Deus permitir, e vida que segue. Ele quis dar uma de Geraldo Alckmin, né? Ficar em cima do muro, né? Ele, por exemplo, nós fizemos uma viagem junta longe, foi muito longe, né? Foi Sorocaba, né? Sorocaba. Foi para Sorocaba. Fizemos uma série de 3 programas. Quer dizer, 12 horas de viagem para ir, 12 horas de serviço, 12 horas de volta. E ainda aturando meu querido irmão e amigo Álvaro Ney Bacchini cantando músicas clássicas, lembra? Isso, pô, mas aquilo ali André Rieu fora de série, né? Mas ele não cantou André Rieu, né? Ele cantava, era Luciano Pavarotti. Foi uma viagem que eu digo assim, fui para outro estado, conheci outra cidade, me encantei pela cidade, achei um local muito bacana. Bom, Sorocaba é uma cidade ótima. E a gente foi falar sobre negócio de educação, né? Que era exemplo de educação para o país. Naquela época, naquele ano, ela havia sido consagrada como a cidade com o melhor ensino público do Brasil. Léo, você já viu que ele ficou em cima do muro, né? Mas você vai ficar em cima do muro também? O que você faz aí no seu trabalho que te dá mais prazer? O que você não gosta? O que me dá prazer é a produção em si, criar, né, no momento em que chega uma necessidade de um programa, de alguma produção, me dá muito ânimo. Recentemente, Salvador veio para conversar comigo sobre o interesse de fazer um documentário da Zoom sobre o que e belga. E no momento que ele disse, eu já fui pesquisando, porque eu sei o que é, como que funcionou, um pouco da história, mas é diferente que no momento de se produzir. Então, eu entro no looping ali de pesquisa e de organização, de tentar enxergar aquilo que seria esse filme, então isso é uma situação de muito prazer. E o que eu não gosto é quando se produz algo em que precisa que mexer nele 500 vezes e que não acaba nunca. Mexe, que vai pro lado A, pro B, pro C, pro D, e aí não se chega a um resultado, e aí a pessoa pede para mexer, aí o outro pede, aí o outro tal.
essa dinâmica que nunca termina, isso é desgastante, porque a concepção de uma produção, ele parte antes, ele pode ser alterado, mas às vezes tem algumas produções que se mexe tanto que parece que não termina nunca. Então isso é uma situação que desgastante. Tá vendo? Ele não ficou ensinando muito igual você, não, tá? Eu não sei se você quer mostrar, mas a Luana falou alguma coisa, algum material que tem lá, que você quer mostrar? Então, eu estou no momento de lançamento do meu novo filme. Quer dizer, isso pode até não ter muito, aparentemente, com Azul, mas tem a ver também com o seu trabalho. Eu, junto com a Vanessa Melnichenko, nós fizemos o filme O Imperador Sobe a Serra, que é sobre a passagem de Dom Pedro II a Nova Friburgo. Pelo que eu sei, parece que mais de uma vez, né? Sim, e teve um total de 4 vezes, que nós tratamos de 3 vezes no filme, porque a 4ª vez foi muito rápido. Ele só mesmo que passou, porque ele estava indo para Campos. Então ele só passou, aí ele para aqui na estação, come e volta. Não teve uma Ou seja, ele não veio ingerência. visitar Friburgo, né? Não, ele só passou. Então, as outras 3 vezes, sim, teve que visita. A primeira vez foi para o lançamento do trem. 1872, eu acho. 73. 73. Para a inauguração. Então ele sobe a serra desse trem, ele faz a viagem inaugural e permanece na cidade por algumas semanas. Então a gente fez um filme sobre isso, sobre essa passagem dele, porque tem um detalhe muito interessante. Ele traz um fotógrafo alemão junto com ele, que faz inúmeras fotos de Nova Friburgo. Então a gente tem um álbum inteiro de fotos de 1873 de Nova Friburgo. Algo muito incomum, né? E isso foi por causa da vinda dele. E a gente usa essas imagens no filme, faz o comparativo daquela época com hoje. Então, o filme ele retrata esse momento, até porque no dia 2 de dezembro seriam 150 anos de nascimento de Dom Pedro. Parece que vocês lançaram esse filme esse sábado passado, né? A gente lançou no dia 12 de novembro, lá na Fundação Dom João VI. Uhum. E já exibimos 5 vezes esse filme. Hoje é dia 10 que a gente filma, no dia 6 que nós fizemos aqui na ARP, e hoje, que dia 10, a gente exibe lá na Cianf. No dia 13, a gente exibe no Ponto de Cultura que Ponto de Cultura de Olaria. Nós já exibimos em Rio Grandina e no Instituto Histórico e de Geografia aqui no Rio. Qual é a duração desse filme? 15 minutos. Você tinha alguma coisa que você mostrou rápido? É um acontece trailer. Então quer passar? Pode ser. Vamos lá, Luana, vamos jogar esse trailer aí para o pessoal conhecer, porque eu sou um que estou interessado em vê-lo. No Paço da Quinta da Boa Vista, às 2h30 da madrugada do dia 2 de dezembro de 1825, Dona Leopoldina deu à luz um menino que ganhou o nome de Pedro. Foi aos 48 anos que Dom Pedro II esteve pela primeira vez em Nova Friburgo, em dezembro de 1873. A visita se deu em uma ocasião especial e de forma totalmente inédita, a bordo de um vagão, justamente para inaugurar a segunda seção da Estrada de Ferro de Cantagalo. O trem chegou às 3 horas da tarde na estação de Nova Friburgo.
hoje Prefeitura Municipal, onde a mais deslumbrante recepção esperava as suas majestades imperiais. Uma das expedições que Dom Pedro fez foi a subida da Pedra do Cônego, em 8 de março, na companhia dos barões de São Clemente e de Nova Friburgo. Depois da chegada de Sua Majestade ao topo de 1.400 metros, de onde se descortinava a vila, o local passou a se chamar Pedra do Imperador em sua homenagem, assim conhecida até hoje. Legal. Tem que assistir esse filme. Isso te dá prazer, né? Muito, muito. E o que não dá prazer você já explicou, né? Estamos aí já nos 15 minutos finais, não é? Agora não tem jeito, não é? Você não vai sair disso no muro. Você vai falar para mim fatos inusitados que aconteceram ao longo da sua carreira. Coisas assim diferentes que você falou, puxa vida. Diferente, me chamou a atenção. Viagem que ele marcou, você já falou que teve uma agora recente, que estava calor demais, né? Mas o que você tem de inusitado, de engraçado, que você, quando estava parado, sentado, você lembra de uma gargalhada e fala, puxa vida, isso aconteceu, eu estava lá, eu vi, eu participei. Não vai dizer que sua memória você ficou doente da memória também, não lembra de nada. O engraçado, uma vez, a gente botou pilha no nosso antigo, um camarada que adorava fazer vinhetas da TV Zoom. Você deve lembrar do nosso amigo Pedro Bessa. Pedro Bessa, cara, Pedrinho. Pedro... Hoje ele faz um trabalho de fotografia excelente. É um camarada super gente boa. Pedro, um abração aí. O Pedro Também tava... para você, Pedrão, um abraço, hein? O Pedro uma vez tinha tomado umas caiabazinhas no carnaval vestido de noiva. A gente botou uma pilha nele que um negão tinha beijado ele na boca. Olha, ele ficou muito brabo. Mas a TV toda botou pilha nele. E ele não lembrava de nada, ele estava doidão. E outra coisa engraçada foi Paulo Veiga, vestido de Chica da Silva. Paulinho Veiga, nosso dançarino. O Daniel viu ele vestido de Chica da Silva. Olha, mas vou te falar uma coisa. Aquilo ali... ele veio de trabalho, ele estava vestido de Chica da Silva na sexta-feira de carnaval, a gente trabalhando e ele se divertindo. Com câmera e vestido de Chica da Silva. Cara, quando eu me lembro de Paulo Veiga vestido de Chica da Silva... toda vez que eu encontrava Paulo, eu falava, Paulo, você estava um figuraço com aquilo. Era fora de série. O Paulo era muito doido, né? Você tem notícia dele? Acho que ele está em Cabo Frio. Paulinho é figuraço. Se não me falha a memória, acho que ele está em Cabo Frio trabalhando. O Pedro você sabe que antes de eu trabalhar no Grupo Primos, né, eu ficava na televisão à tarde, né? E eu gravava o programa, né, hora ao vivo, a gente uma hora, e o Pedro, não sei se você lembra, o Pedro tinha mania, sexta-feira, de ir ali para a cozinha do Toda Manhã fazer drink, né? Uhum. E a gente ficava lá tomando aqueles drinks. Um dia fez uns drinks lá, eu abusei, eu fui apresentar o programa, eu estava zureta de tudo. Cheguei em casa, minha mulher, o que aconteceu contigo? Eu falei assim, não fala nada. Pedrão é uma figurão, Pedrão, um abraço. Você era bom em coquetel, não sei se ainda é hoje, né? Hoje eu acho que ele tem filha, está casado, ele é mais responsável. Deve ter parado. Às vezes quando eu encontro ele em alguns eventos... mas ele faz fotos, ele adora fazer fotos, né? Do espaço, ele tem fotos maravilhosas, né? Ele se aperfeiçoou em fotografia. Por sinal, aquela foto do que tinha no Pensando, né? Que a gente usava lá foi ele que fez. Ele fez lá do alto, ali atrás do tiro de guerra. Bem, Léo, estamos nos aproximando do final do programa. Em primeiro lugar, que marca que você está deixando no seu trabalho em 2025? Que marca você acredita que o seu trabalho você está deixando em 2025? Esse último programa do ano, que você falou assim, foram marcas importantes em 2025, que eu me senti, digamos, muito realizado em fazê-las. Então, a gente acabou de criar um canal no YouTube chamado Acervo TV Zoom, em que Noé encontrou dezenas de DVDs com todo o material digitalizado aqui da Zoom, toda a história aqui da Zoom. Então tem do seu programa, entre outros que não existe mais, e do jornalismo. Eu consegui juntar todos os programas do jornalismo, que desde o número 1, em 2004, e temos em DVD até 2017. E por conta da tragédia climática que vou completar
15 anos, em 2026, nós começamos a alimentar esse acervo que da Zoom com todos os programas do jornal Giga 2011, que já estão lá todos. E isso eu te falo que me deu bastante satisfação de ver que um momento tão delicado, eu não morava aqui, mas eu já li, já vi bastante coisa. Mas por conta que da Zoom, de ter feito esse trabalho, de colocar cada um lá, de ver cada um, de perceber aquele dia e todos os seus desdobramentos. Então hoje a gente disponibilizou para todo mundo um canal em que a história do século 21 de Nova Friburgo passa aqui pela Zoom. Passa pela Zoom, certamente. E a gente, em pouco tempo, apesar de ser que muita coisa, que vamos botar tudo lá. Então, tudo aquilo que já está ficando no esquecimento de pessoas, de lugares, que não é... Eu disse aqui para ele, cara, hoje ele vai lá aqui na praça e faz uma matéria, é só uma matéria. Mas o que está em volta dele, que está sendo assim, captado pela câmera dele, que daqui a 10 anos é diferente. É, claro. E que a cidade é viva, então ela muda. E isso, nesse documento aqui da Zoom, a gente percebe muito isso. De coisas banais do nosso dia a dia que não existe mais, de comércio que você que gostava e ficou aqui no esquecimento, e que está lá aqui no fundo, ou está lá em evidência. Pessoas que já que faleceram. Tem uma matéria com o Jaburu mostrando a maquete do que ele queria de monumento para as vítimas de janeiro que tragédia. Então tem lá que na Zoom ele falando, mostrando toda a ideia de conceito do porquê daquela peça, onde ele queria, que não foi onde hoje está, era em outro lugar. Então isso acaba indo para o esquecimento. Então me deu muito orgulho desse ano pegar esse projeto. É um trabalho todo dia, de você sobe, aí vê resumo, título e bota dados de pessoas para que você pesquisar lá que você acha de político e tal. E aí que 2011, então, por causa da tragédia, após a tragédia, que você tem até o fim do ano notícias constantes sobre a tragédia, questão de política, a CPI, e todos os desdobramentos que tiveram. Então, assim, isso foi, eu acho, uma coisa muito marcante, que não é que me deu ajuda em que muita coisa de ficar ali, que bota o disco, copia, converte e tal, tira o disco, aí bota outro disco. Então, assim, é algo que eu tenho muito orgulho, se um dia ir embora aqui da Zoom, de ter feito parte disso. Eu estou dizendo que você está contando algo que eu não sabia. Esses jornais de 2011, da tragédia, pós-tragédia, eu ajudei, a gente fizemos seleções, eles iam cinegrafistas para a rua, traziam tudo, né? Uhum. E eu, junto com a Annelise, a gente era mais ou menos fiscais do que era cabível não mostrar. Não, essa imagem, a TV Zoom, você não vai encontrar uma imagem mostrando alguém morto. Não tem. Sim. Nós cortamos tudo. A gente tinha... Não é que todo mundo fez isso, não. Aqui rolou um vídeo pela rua aí, pelo contrário, tinha todas essas imagens. Aqui não. Por exemplo, o nosso ex-prefeito Paulo Azevedo, tinha gente que queria. Nós tínhamos imagem dele triste, né? Foi tirar lá uma coisa. Nós não deixamos. Lá na Saudade, a gente tudo... Eu fui um dos que ajudei, a gente foi meio censor, mas nós não deixamos... Era uma questão de dignidade.
com a pessoa humana. Eu fui a Isso é uma marca, se vocês estão vendo esse trabalho, é um trabalho excepcional. Eu fui o único cinegrafista que estava presente no enterro do Paulo Azevedo. Foi. Não tinha mais ninguém. Não tinha mais ninguém. Não tinha mais ninguém. Bem, nós estamos, deixa eu ver aqui, ela esqueceu. 2 minutos você falar, Léo, sobre algum projeto que você quer fazer em 2026, se te interessa. Em 2026, eu já comecei a desenvolver um projeto sobre a história dos negros em Nova Friburgo, numa ideia de contrapartida a essa ideia de Suíça brasileira. Então, é um trabalho difícil, profundo, envolve muitas falas, muitas pessoas, e vai ser um desafio muito grande que eu estou muito empenhado. Tem um livro que foi feito, ele trabalhou com o Rogério, eu esqueci o nome dele, era chefe do governo de Rogério, que ele escreveu um livro sobre a fazenda Ponte de Tábua, que ele fala muito sobre a escravidão. Eu não lembro o nome dele. Esse livro eu até tem em casa. É muito tempo que eu não vejo ele. Não é? Você está se recuperando de problema de saúde, que manteve afastado por 60 dias, né? Uhum. A sua saúde, a gente está vendo que você já está pronto a retornar. Que marca você acredita que nesse 2025 você deixou algo a mudar em 2026? O Acelera foi uma marca profunda, né? Sim, nós completamos 5 anos de programa no ar, né? Então, a gente achou que quando a gente lançou o programa que, de repente, não ficaria tanto tempo no ar. E espero para 2026 que ele continue aí, que a gente possa trazer informação relevante para o telespectador da TV Zoom. É um programa que as pessoas às vezes têm me encontrado na rua, têm me cobrado. Não é? E aí o programa Acelera, vai voltar, não vai, está parado, o que aconteceu? Aí eu tive que explicar que eu tive que me afastar, porque por motivo de doença. E vamos aguardar aí para 2026. Eu, quando sentei pela primeira vez na bancada do Pensando, eu pensei que eu ia improvisar um dia. Estou improvisando há 23 anos. Sinal que deu certo, né? Não sei, estou me aturando pelo menos. Não sabe, quem sabe se está dando certo é a emissora, são os telespectadores. Mas aqui, muitas vezes as coisas começam no improviso mesmo e acabam continuando, né? Tá? Isso aí, eu quero agradecer a Luana, hein? Luana, está me ouvindo? Você é uma fujona, espero que você faça aula de teatro para ela se teatro. Isso aí, semana que vem expor. nós vamos gravar com a Companhia de Arte Janeirão. Eu vou sugerir a ela que leve você para a companhia dela para você aprender a se expressar em público. Perder a vergonha. Perder a vergonha, né? Então, quem trabalha em televisão não pode ter vergonha. Pode ter pudor, vergonha não, tá? Mas obrigado de qualquer forma, eu te homenageei pelo trabalho, eu conheci o seu trabalho, já tinha te visto na Anual uma vez ou duas lá, que eu fui lá, e eu fui entrevistado na Anual mais de uma vez, e a Luana foi uma ótima profissional, uma pessoa gentil, eu homenageei você mesmo à distância, tá, Luana? E deixa aqui, para despedindo, não é, telinha sua aí por 1 minuto. Bom, Modesto, mais uma vez te agradecer o Léo aqui, a companhia. E a gente não pode... Eu vou desejar um Feliz Natal, porque a gente está gravando dia 10. Mas como o programa só vai dia 26, eu quero desejar um Feliz Ano Novo para todos aí. E que Deus abençoe a cada um de vocês aí, aos meus amigos aqui da TV Zoom. Que nós possamos ter um ano 2026 de vitórias. Isso aí. É tudo? Sim. Então, fala por ele um pouquinho mais, Léo, já que nós temos 1 minuto e meio. Que possamos ter um ano de 2026 em paz, incrível, e que todos tenham, acima de tudo, aquilo que eu defendo que tem aqui, a arte, que próximo de nós, que ela nos ajuda a pensar o mundo de uma maneira que melhore e mais ampla. É o que eu desejo todos os anos, e que os espectadores escolha uma arte que vá a fundo, que tenha nela, porque a arte ela sempre ajuda, ela sempre salva. Eu mesmo, quando me sinto mal, que estou com algum tipo de problema, vou ainda que mais a fundo, assisto os filmes, e que possamos ter um ano de 2026 que também com muita que pensamentos, que são 15 anos que tragédia, que muita gente se foi para a gente pensar o lugar que nós estamos, do que pode ser que melhor, porque chuva tem todo ano, estamos num vale,
temos ainda muitas questões a serem resolvidas para que não possamos voltar a ter aquilo. Então, que as nossas rezas por quem se foi, que desses 15 anos, que possamos ter uma convivência que melhore a sociedade. Bem, agradecendo ao Noé e ao Léo que me permitiram prestar sua homenagem. Esse programa hoje, eu sempre falo que trata de assunto de interesse da cidade da nossa região. Eu tenho certeza que a TV Zoom é um assunto de interesse para a nossa cidade e a nossa região por tudo que ela faz pelos seus 25 anos no ar completado esse ano. Tá? Então agradeço a eles que me permitiram homenageá-los e os demais colegas de trabalho, como dizia o saudoso Silvio Santos, né? Colegas de trabalho. E a vocês, candidatos Terina, deixando essa frase para vocês. Nós, trazendo saúde, paz e serenidade e muitas realizações, que cada dia do ano novo renove novas esperanças e fortaleça nossos caminhos. Muito obrigado pela companhia de sempre nesse 2025. Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo programa, se Deus, o bom Deus assim permitir, já em 2026. Um beijo a todos no coração de vocês.